Bom, o que acontece? Por que esse mito de que para fazer balé a gente precisa ser novinha acaba surgindo na nossa cabeça? Primeiro, por conta das referências que a gente cria. Então, é muito comum hoje a gente pensar em balé, a gente pensar numa bailarina, né, uma criança de 3, 4 anos de idade, vestida lá de colanzinho rosa, sainha rosa, e dando a voltinha aqui, assim, com os bracinhos encolhidinhos, né? Só que balé não é só isso. Na verdade, quando o balé surgiu, né, séculos atrás, quem dançavam eram os homens. Sim, quem dançava balé eram homens adultos. Nem mulher dançava. Depois é que veio mulheres dançar. Depois é que veio ensinar isso para criança. O balé, ele era uma dança considerada nobre, da nobreza mesmo. Então, os homens né, faziam, né, nas festas, eles demonstravam ali, eles faziam a apresentação deles dançando o balé. Depois as mulheres começaram a fazer parte disso, e essa cultura do balé, ela começou a ser apreciada. Então, a criança, quando, né, conforme a criança ia crescendo, era meio que de bom tom ela fazer balé. Do mesmo jeito que ela fazia aula de como sentar na mesa, como comer, como se comportar, né, em determinados ambientes. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a introduzir como o balé como sendo algo necessário para que a pessoa fosse considerada nobre. Então, as crianças começaram a fazer balé. As crianças começaram a aprender desde o começo, né, desde novinhas, a dança do balé. E aí a gente vem nesse momento, né, nesse século que a gente está, vamos dizer assim, algumas escolas fizeram meio que uma receita de bolo, vamos dizer assim, como eu posso dizer, criaram métodos, tá? Como se fosse uma receita de bolo para ensinar balé para crianças. Então, tem uma escola na Rússia que fez isso, uma na França que fez isso, na Inglaterra, enfim. E aí, cada lugar ali criou a sua receita. Então, ó, no primeiro ano de balé da criança, a criança vai aprender esses passos. No segundo ano, ela vai aprender esses outros. No terceiro ano, ela vai aprender esses outros passos aqui. E aí, com isso, surgiram-se os métodos de balé. Então, hoje a gente escuta falar muito do método Royal, método Vaganova, enfim, método cubano, tem vários métodos. O que são os métodos? Os métodos são como aquela escola acha que deve ser ensinado balé. Ponto. Ok? Qual que é a escola certa? Não tem certo ou errado, é receita de bolo. Minha avó faz bolo de chocolate, você provavelmente também faz bolo de chocolate, só que a gente faz bolo de chocolate de forma diferente, porque a receita é diferente. Mas o bolo é de chocolate, sim? E aí, a gente vai pro mundo, né, de adulto, e a gente começa a, de repente, ver uma oportunidade de fazer balé depois de adulta. Vamos supor que você está querendo começar depois de adulta. E aí você olha e fala, nossa, olha, tem aula de balé adulto ali, tem uma amiga que está fazendo balé adulto, nossa, eu sempre tive o sonho de fazer balé adulto, sempre tive o sonho de fazer balé, mas nunca pude, e agora, depois de adulta, será que vale a pena mesmo? E aí você começa a se questionar. Quando você começa a se questionar, você coloca o seu cérebro num estado de busca. Ele começa a buscar informações e referências para ele tomar aquela decisão. Ele precisa te dar uma resposta. Você começou a se questionar: será que eu devo fazer balé? Será que balé vai ser uma boa para mim? Você abriu uma janela no seu cérebro. E aí o seu cérebro começa a buscar referências. E aí ele começa a lembrar da bailarina de 3 aninhos de idade, de colanzinho rosa e sainha rosa que você viu atravessando a rua. Começa a lembrar da filha da sua vizinha que faz balé, que vai com os lacinhos na cabeça. Começa a lembrar de quando você era criança, que as suas amigas faziam, mas eram todas crianças. E aí
o nosso cérebro não encontra nenhuma referência de adulto que faça. E aí a gente começa a olhar e falar assim, não, mas nenhum adulto tá fazendo. Será que eu tô louca? E aí você começa a minar o seu desejo, porque as referências mostram para você que balé é para criança. Então, aí você pensa, nossa, mas a minha amiga me chamou e ela é adulta, né? Tá, mas ela provavelmente não tá enxergando o que eu tô enxergando. Você consegue ignorar a sua referência da amiga. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui algumas referências. Porque o que acontece? Além dessas referências de memória, na hora que você roda o seu feed no Instagram, com certeza aparecem algumas bailarinas por aí. Sim, com certeza você deve seguir pessoas que estão em contato com balé ou lojas de roupa de dança, sim? E quando a gente olha as postagens que a gente, né, no feed ali, muitas pessoas acabam tendo no feed bailarinas sempre mais novas, né? Então, que tem a perna lá em cima, que gira 50 piruetas, que normalmente está no ápice do condicionamento físico, do corpo físico, e a gente acaba seguindo essas pessoas e o nosso feed vai enchendo de postagens dessas pessoas. E aí, toda vez que eu rodo o feed do meu Instagram, eu vou reforçando para o meu cérebro a referência de que para fazer balé eu tenho que ser magrinha, de que tem que ser novinha. Por quê? Porque as pessoas que eu estou seguindo são as bailarinas novinhas e magrelinhas. Então, cuidado. Ai, Mário, eu não devo seguir as bailarinas? Deve, claro que deve. Mas, se isso tá te colocando numa situação desfavorável de você olhar para você e falar assim, não, eu acho que não dá para fazer balé agora, tá na hora de você revisar suas referências. Tem um negócio que chama síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando você começa a olhar para as coisas que você está fazendo, né? Então, comecei a fazer balé agora. Eu começo a olhar para aquilo e falar assim, cara, eu não devia estar aqui. Esse lugar aqui não é meu. Eu não nasci para fazer isso. E aí você começa a se sentir uma impostora, um impostor naquele lugar. Porque você olha ao redor e esse lugar não é para mim. Aqui, né, para fazer balé, só tem gente magrelinha fazendo, só tem gente novinha fazendo. Todas as meninas têm a perna aqui. A gente começa a olhar em volta as nossas referências, e isso não nos ajuda, faz com que a gente comece a querer comparar, e aí a gente começa a comparar o nosso desempenho com o desempenho de outras pessoas, e isso acaba atrapalhando o nosso processo. E aí a gente acaba olhando e falando, cara, não, balé não é para mim. Então, se tem uma maneira para a gente... se você está querendo começar a fazer balé ou voltar para o balé depois de adulta, se tem uma coisa que você precisa fazer para se precaver, para se proteger dessa síndrome do impostor, é realmente criar referências de bailarinas mais experientes, mais maduras, mais mulheres do que as bailarinas menininhas, tá? Porque isso vai mostrar para você, vai criar referências ao seu redor de que, cara, não, claro que é possível. Eu vi outro dia uma bailarina de 70 anos fazendo, por que eu com 50 não vou conseguir? Claro que é possível. Eu vi uma bailarina outro dia de 30 anos fazendo, porque eu com 20 não vou conseguir. Aí a gente cria as nossas referências. E isso para tudo, gente, não é só para o balé, né? Isso para tudo. Show de bola, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas bailarinas para vocês usarem de referência, tá? Essa daqui é a Janaína, 57 anos. Acho que a Jana já deve estar com 58. Quando a gente começa a fazer balé e a gente encontra bailarinas como a Janaína, ó. 57 anos, dançando com graciosidade. A gente começa a olhar e falar, cara, é possível. E aí você reforça para o seu mundo que sim, que é possível fazer balé depois de adulta. E aí a gente vai criando as nossas referências.
E aí tem uma outra aqui, da Jana também. Essa também é a Jana. Vai estar fazendo pirueta. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar a pirueta. Ó, fazendo giro. Mas ela não é a única. Essa aqui é a Josefa. A Jo fazendo aula em casa, ó. A Jo, 62, acho que é 62 anos. Aqui é a Célia, 68 anos, fazendo aula em casa. Olha que legal, meu vídeo resolveu travar agora. 68 anos. Então, quando eu faço aula e vejo bailarinas assim, é impossível não olhar e falar, cara, claro que eu posso fazer balé depois de adulta. Porque a gente cria outras referências. Aí depois aqui, ó, Maria José, gente, ela tá com 75 anos. Nesse vídeo ela tinha 74. Fazendo aula em casa. Setenta e 5 anos. Quando eu vejo uma bailarina de 75 anos fazendo aula em casa, tem como eu falar que balé não é para adulto? Não tem como. O problema são as referências que a gente cria. Se eu só vejo adolescente, aí fica difícil. Ó, além da Zezé, tem a Carol, 43 anos. E aqui, ó, a Carol tá dançando repertório. Deixa eu ver se eu consigo. O vídeo tá enroscando. 43 anos aprendendo balé de repertório em casa. Essa é a Carol. Aqui a Célia. Esse aqui eu já mostrei. Acho que não. Ela fazendo Grand Plié. A Josefa, ó. 63 anos. Também repertório em casa. Ela fez, tá? Eu mostrei um vídeo que ela estava fazendo aula. E aqui já é um vídeo que ela tá dançando mesmo, que ela tá pegando um balé de repertório. Sessenta e três anos. É, 63 anos fazendo pirueta. O que mais? A Kathleen, 23 anos. Só um pouquinho. Minha Kathleen, ó. Ela começou adulta. Ela começou com 20, 21, 22. Aqui a Lu, 41 anos.
41 anos, galera. Quem mais? Marcelânia, 45 anos. Marcelânia tem até figurino. (45 anos. Maria Rosi, 57. Maria Rosi estava aí na live agora há pouco. De figurino também, meu bem. Parece que ela tá num palco, né? É a garagem da casa dela, gente. Maria Rosi, quase 60 anos. Pega uma água pra mim, por favor. Quem mais? Deixa eu ver. Marlene, 48 anos. Gente. Quarenta e 48 anos. Deixa eu ver. Tem a Soninha, 61. A Soninha tá aí hoje, gente? (61 anos, galera. Essa é a Soninha. Tá vendo? Quando a gente vê bailarinas assim, a gente olha e fala, cara, não é possível começar a balé depois de adulta. A Soninha é uma bailarina que começou depois de adulta. Ela começou na pandemia, fez acho que alguns meses na escola presencial e começou a pandemia. E aí ela veio para o online. Deixa eu ver quem mais. Tem a Zezé, né, de 75, dançando variação também. Gente, 75 anos dançando variação. Como assim? Né? Tem idade certa para balé? Não tem, não. A idade certa é a sua.
É isso, galera. E aí, o que eu quero falar para vocês? Que se você está pensando em começar ou em voltar para o balé depois de adulta, ou conhece alguém que está passando por esse momento agora, é normal passar na cabeça de que eu acho que não dá, porque balé não é para adulto, né? Para fazer balé você tem que ser. Não, essa referência, isso está acontecendo por conta da sua referência. É importante a gente rever a nossa referência, tá? Como é que eu faço para rever minha referência? Cara, manda essa live para quem está precisando rever referência. Salva essa live para você sempre assistir quando você começar a achar que tá sendo impostora, né? Tá no lugar errado. Não, salva para você conseguir assistir e falar, não, cara, tá vendo? Existem. Vai no Google, dá um Google, coloca lá, bailarina adulta, bailarina terceira idade, coloca lá no Google, coloque imagens, e aí vocês vão ver muitas bailarinas, sim, que dançam acima até dos seus 90 anos, dançando nas pontas. Então, a grande questão, o grande segredo é a gente rever as nossas referências. Esse é o grande segredo se você quer começar a fazer balé depois de adulta. Se você não rever as suas referências, você vai acabar criando uma referência visual de que balé é para criança, porque é o que a gente mais vê, criando um visual de que balé, para fazer balé, tem que ser novinha, adolescente ali, porque é o que você vai acabar encontrando nas escolas presenciais. Com certeza, a quantidade de criança e adolescente que faz balé é muito maior do que adulto. Mas isso não significa que seja a única maneira. E muitas pessoas falam assim, mas quando faz balé depois de adulto, será que é igual, né, quando é criança, no sentido de, será que eu vou conseguir ter o mesmo desempenho, né? E a verdade é assim, não. O desempenho de uma criança, um adolescente lá com seus 15, 16 anos, né? Pensa você com 15, 16 anos, compara você com 15, 16 e compara com você agora. Com certeza a gente tinha muito mais disposição, muito mais energia para de repente estar fazendo aquilo, força muscular, flexibilidade. Agora, a gente adulto não significa que a gente não consiga trabalhar nossa força, trabalhar nossa flexibilidade para fazer o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Então, eu já vi muita bailarina adulta que começou balé com a perna lá embaixo e terminou com a perna lá em cima. Passou lá atrás da cabeça, a perna? Não necessariamente, mas estava aqui em cima, ela teve um ganho no desempenho. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Ao invés da gente achar que, né, porque é mais confortável eu falar que não dá mais, né? É mais confortável eu falar, não dá mais, agora não dá mais e tal. Não, pode parar de usar essa frase, porque dá sim, tá? Só que para você fazer acontecer, vai ter que suar um pouquinho a camisa. A gente precisa trabalhar o nosso corpo para que o nosso corpo tenha condições de fazer. Então, é onde a gente acaba colhendo os benefícios de fazer balé adulto sem perceber, que é você ganhar um corpo mais forte, né? Trabalhar um corpo mais forte, ganhar mais flexibilidade no seu corpo, trabalhar a questão da coordenação motora, trabalhar a memória. Tudo isso são coisas que você vai ter fazendo balé depois de adulta. Então, é arregaçar a manga e começar. Show de bola?